E aí, Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Bom, eu me chamo Anthony e no vídeo de hoje estarei falando um pouquinho sobre esse assunto. Se caso você não crê desta forma, se caso você não enxerga desta forma, eu peço para que você fique até o fim do vídeo, pois eu estarei ao longo do vídeo fazendo algumas questões e gostaria muito que você raciocinasse sobre essas questões e de preferência também respondesse nos comentários. Bom, eu vou estar fazendo uma comparação entre o livro de Revelação, capítulo 19, com o livro de Isaías, capítulo 63. E a gente vai estar fazendo essa comparação e vamos ver se a gente consegue chegar à conclusão se Jesus é o Deus Todo-Poderoso ou não. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, diz assim: Vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. Aquele que estava montado nele se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Versículo 12. Seus olhos são chama ardente e na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Versículo 13. E está vestido com uma roupa manchada de sangue, e ele é chamado de a Palavra de Deus. Bom, aqui eu vou dar a primeira pausa e vou fazer uma pergunta para você. Quem é esse que vem montado num cavalo branco, com a roupa manchada de sangue, e que ele é chamado de a Palavra de Deus? Quem é este? Continuando, versículo 14. Também os exércitos no céu o seguiam em cavalos brancos, e eles estavam vestidos de linho fino, branco e puro. Versículo 15. Da boca dele se estende uma longa espada afiada, para que ele golpeie com ela as nações. Ele as pastoreará com vara de ferro. Além disso, ele pisa o lagar da fúria da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Bom, agora no versículo 15, a gente nota que quem vem montado num cavalo branco com a sua roupa manchada de sangue, ele diz que é ele que pisa o lagar da ira e do furor de Deus, o Todo-Poderoso. Agora vem a minha segunda questão. Aqui diz que ele pisa o lagar da ira e do furor de Deus, o Todo-Poderoso. Então minha questão é: de quem é a ira e o furor? Bom, as respostas para as minhas questões são muito simples. Quem é que vem num cavalo branco com a sua roupa manchada de sangue, que é chamado de a Palavra de Deus? Esse é Jesus, certo? Agora, na minha segunda questão, que é de quem é a ira e de quem é o furor na qual Jesus pisa o lagar, a Bíblia ela é bem clara ali no próprio texto, que é a ira e o furor de Deus, o Todo-Poderoso. Agora eu vou pedir para que vocês, junto comigo, acompanhem um outro texto que está em Isaías, para que a gente tenha uma melhor compreensão sobre quem é Jesus. Isaías capítulo 63, versículo 1 diz assim: Quem é este que está chegando de Edom, de Bosra, com roupas de cores vivas? Quem é este com vestes esplêndidas, que marcha com grande poder? Sou eu, aquele que fala o que é justo, aquele que tem grande poder para salvar. Versículo 2. Por que a tua roupa está vermelha, e por que as tuas vestes estão como as de alguém que pisa o lagar de vinho? Versículo 3. Pisei sozinho o lagar. Ninguém dentre os povos estava comigo. Continuei a pisá-los na minha ira e a esmagá-los no meu furor. Minhas vestes ficaram respingadas do sangue deles, e manchei toda a minha roupa. Versículo 4. Porque o dia de vingança está no meu coração, e chegou o ano de resgatar o meu povo. Bom, olha que interessante. Esse texto de Isaías 63 trata-se da profecia que se cumpriu ali em Apocalipse capítulo 19. Trata-se do mesmo evento. Portanto, quem é que está falando aqui em Isaías? É Jesus, certo? E agora vem a minha terceira pergunta. Segundo Jesus, segundo as próprias palavras de Jesus, de quem é a ira e o furor, segundo Isaías 63? A resposta para essa pergunta é muito simples, né? A ira e o furor são de Jesus, segundo Isaías. Ele próprio disse isso. Eu pisei sozinho o lagar, ele diz, e ele diz que pisou na ira dele e esmagou no furor dele. Portanto, segundo Isaías, a ira e o furor são de Jesus. Mas e agora, como conciliar os dois textos, né? Tratam-se do mesmo evento, mas só que Apocalipse diz que a ira e o furor são de Deus, o Todo-Poderoso. E Isaías, o próprio Jesus, que a ira e o furor são dele.
Então, como que a gente pode conciliar esses dois textos? Bom, eu vou dar duas opções aqui. Tá? A primeira opção seria o seguinte: Deus deu o poder para Jesus realizar essa ação, onde a ira e o furor são de Deus, que ele deu para que Jesus realizasse. Né? Essa seria a primeira opção. Agora, a segunda opção seria o seguinte: o próprio Jesus é o Deus Todo-Poderoso, porque a ira e o furor são dele. Então, ele é o Deus Todo-Poderoso. Estas duas opções seriam as prováveis, as mais prováveis. Agora, vamos analisar segundo o texto. Qual das duas opções se encaixa no que o próprio texto diz? Isaías, capítulo 63, versículo 5, diz assim: Jesus falando: Olhei, mas não havia quem ajudasse. Fiquei espantado, pois ninguém ofereceu apoio. De modo que o meu braço trouxe a salvação, e o meu próprio furor me levou a agir. Pisoteei povos na minha ira, fiz que ficassem embriagados com o meu furor, e derramei o seu sangue no chão. Bom, a primeira opção de que ele receberia um apoio para realizar aquelas obras, ela fica completamente descartada pelo próprio contexto de Isaías 63. Porque ali diz que ninguém o ajudou. Ali diz que ninguém ofereceu apoio a ele, a ponto de o seu próprio braço o sustentar, a ponto de o seu próprio furor fazer ele agir. Portanto, a única forma de conciliarmos Isaías 63 com Apocalipse 19 é aceitando o fato de Jesus ser aquele Deus mencionado ali em Apocalipse 19. Ser o Deus Todo-Poderoso mencionado ali no capítulo 19. Não tem uma outra opção. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se caso você discorda do que foi dito aqui, eu peço para que você deixe nos comentários para que a gente possa aí comentar e talvez tentar chegar a uma conclusão juntos. O que eu desejo a você é que você continue sempre buscando a verdade.